tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje a gente trouxe para conversar com a gente. Você sabe que o programa é gravado, mas nós estamos gravando no dia 9 de setembro. E 9 de setembro é um dia consagrado ao administrador. Então nós trouxemos uma pessoa da área para falar sobre esse tema, que é uma pessoa que tem um conhecimento, já trabalhou como gestor no serviço público, mas também na iniciativa privada e tem, inclusive, está cursando doutorado, é isso? Isso. Bom, nosso convidado é Fábio Neri, ele é administrador, como eu já falei. Eu queria, Fábio, que você começasse aqui, que aqui não é um programa de televisão, aqui é um podcast. Então, queria que você começasse aqui se apresentando. Quem é Fábio Neri por Fábio Neri? Dizem que essa pergunta é difícil. É difícil, que geralmente as pessoas não gostam de se apresentar. Mas como nós já estávamos conversando anteriormente sobre vários assuntos, né, chegamos até a falar um pouco sobre isso. Verdade. Então, quem é Fábio Neri na essência? É um curioso. Desde pequenininho. Desde dos 5 anos de idade, eu sempre fui um questionador. Essa eu acho que é a minha essência. E por conta disso, comecei a realizar algumas coisas, né? Então, lá na infância, eu questionei como o mundo existia, né? Na juventude, continuei os meus questionamentos, né? Isso me fizeram fazer administração e, através dela, eu pude aprender muita coisa. E, durante as minhas passagens em empresas, meu pai foi empresário, eu me formei no Rio de Janeiro, né, em administração, e lá também trabalhei numa empresa chamada Sendas, e depois retornei para Teresina. Aqui fui para a gestão pública, depois retornei à gestão, à iniciativa privada. Mas durante esse período todo, por ser muito curioso, eu sempre estudei, né? Eu trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. E tive a oportunidade de fazer vários cursos, inclusive fora. Eu me especializei, depois fiz mestrado e agora estou finalizando um doutorado. O doutorado é em? Projetos, na área da administração. Perfeito. Então, me definiria um curioso por natureza. E dentro dessa história, dessa busca, né, pelo conhecimento e dentro desses questionamentos, que mundo é esse que a gente vive hoje, Fábio? Olha, é um mundo de ilusão. Hoje nós temos uma grande ilusão de que somos uma sociedade desenvolvida. Por que temos essa percepção? Porque hoje nós usamos o que chamamos de tecnologia, né? E achamos, porque dominamos essa ferramenta que nos permite estar aqui hoje, isso nos tornou muito arrogantes como sociedade. E nos acomodamos aí, né? E hoje nós temos vindo aí a inteligência artificial para pensar pela gente. Nós temos os robôs para fazer o que nós deveríamos fazer e não fazemos. E tudo isso nos dá essa percepção que nós estamos numa sociedade melhor do que as outras que existiram, né? Porque conhecemos pouco do Antigo Egito, da Grécia,
da Roma, né? Isso está muito indefinido, daquela região do Oriente Médio toda, e que foram sociedades desenvolvidas, e foram desenvolvidas por quê? Porque a condição humana era a primordial. Então, o homem, né, você passa ali pela a idade dos filósofos, a era dos filósofos, depois nós tivemos a era das religiões, e hoje estamos na era das máquinas, da tecnologia. E da informação também, né? E da informação. Às vezes eu me assusto quando eu começo a ler, quando eu começo a estudar, como você, a estudar inclusive filosofia, e eu descubro que nós já tivemos gerações super evoluídas e que desapareceram, né? Isso me assusta um pouco. Mas assim, por outro lado, eu vejo que o mundo viveu assim numa espécie de ciclos, onde essas situações se alternam na vida social também. Trazendo para o nosso mundo, para essa era moderna, eu me lembro que quando surgiu, me lembro de ler, quando surgiu o automóvel, né? Aí tem um ditado assim, que o automóvel tirou o americano de dentro de casa, que ele passou a viajar pelos Estados Unidos, pelo mundo, né? O automóvel teve essa capacidade de tirar o cidadão do conforto do lar. Aí veio a televisão e fez o movimento oposto, trouxe o cidadão para dentro de casa, para dentro da família. E hoje a gente vive, como você mesmo falou, uma nova revolução com a questão da telefonia móvel, da questão dos smartphones, a questão da tecnologia da informação e da inteligência artificial. Então, assim, é um ir e vir constante. Essa nova tecnologia, a inteligência artificial, te assusta? Bem, assusta sim. Porque, como eu mencionei agora há pouco, o homem ele está se afastando do que ele é. Então, nós temos uma essência. Essa essência, acredito eu, nas minhas convicções, é uma criação divina. Talvez por isso que nós ainda estejamos aqui conversando. Porque a base do homem, ela é uma criação de Deus. E sendo uma criação de Deus, ela é perfeita. E essa perfeição, ela traz essa correção dos erros e das falhas, né? Então, vou dar só um exemplo para o que eu estou dizendo. Na nossa essência, nós temos amor. Nós pregamos o bem. Na nossa existência, nós fazemos as coisas erradas, nós temos ódio, temos inveja, temos mágoa, carregamos o pecado. Essa é a nossa existência. Bem, à medida que nós vamos nos afastando dessa essência, essa civilização corre esse risco. E o que nos faz afastar disso é que eu estava mencionando agora há pouco. É a nossa consciência, né? O nosso estado de consciência. Se essa inteligência artificial está substituindo o nosso estado de consciência, ela é sim uma ameaça, porque nós estamos nos afastando do que somos. E aí vamos ficar
refém dessa tecnologia. Olha, muitas pessoas não conseguem captar a essência do que você acabou de falar. As pessoas estão mais preocupadas, vivem num mundo, desculpa, muito agitado, né? Muito imediatista, consumista, e essas coisas espirituais terminam ficando de lado, quando deveria ser o contrário, né? Quando deveria ser o contrário. Mas a questão é, diante de tudo que está acontecendo aí, pelo que eu entendi que você expressou aqui, é que o homem precisa se voltar para a questão da humanidade, ser o próprio homem. Mas a minha pergunta para o gestor filósofo, para o administrador filósofo é: esse advento da tecnologia, empregando sobretudo a inteligência artificial, você falou em robôs, em máquinas, né? Hoje a coisa está tão evoluída que acredita-se que em pouco tempo, em bastante pouco tempo mesmo, você vai ter uma legião de pessoas sem ter o que fazer. Que as máquinas assumiriam esse papel. Inclusive, o Elon Musk, num podcast recente, ele chegou a levantar uma coisa que eu nunca tinha pensado e que talvez seja o momento da gente começar a refletir. É a necessidade de uma renda mínima global, porque vai ser tanta gente desempregada que talvez isso seja necessário. E a minha pergunta é, você como gestor, consegue vislumbrar esse mundo novo? Douglas, é assim. Eu fiz outro dia uma palestra que eu mostrava da minha própria vida. Eu fiz uma linha de tempo e eu dizia o seguinte: olha, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar na loja de meu pai, que foi meu grande mestre, reconheço isso depois de muitos anos, e mostrei os equipamentos que nós usávamos. A máquina de datilografar, a máquina de registrar do caixa. Tinha aquela calculadora, né? A calculadora ali manual, né? A maquinazinha de receber cartão de crédito, que você botava o papel manual. Então, eu fiz essa pesquisa e mostrei todos os equipamentos que nós usávamos naquela época. Eu tinha 15 anos de idade. Retroagi há 100 anos e pesquisei como tinham sido criadas aquelas máquinas. Chegou lá no Abaco, não? Não. Já tinha Não. Coisa mais moderna. Todas essas máquinas que eu usava com 15 anos de idade, ele já existiu há 100 anos. Já existiu. Né? E eu mostrei nas fotos elas. Passou-se 10 anos, eu tive o primeiro contato, que foi com 25 anos, do microcomputador. Continuou aquelas máquinas e eu estava trabalhando com um microcomputador que já substituíam várias funções daquelas máquinas. O Cardex, a ficha de controle de caixa, a duplicata, o computador já organizava tudo isso. Passou-se mais 10 anos, então, de 15 para 35 anos, aquilo com que eu trabalhava levou-se 20 anos. Aquilo com que eu trabalhava com 15 anos já não trabalhava mais com os 25 anos. Levou-se 25 anos. 20 anos. 20 anos. Passou-se mais 10 anos, chegou a era do smartphone. Então, passou-se 100 anos o equipamento. Com a mesma tecnologia. Com a mesma tecnologia. 20 anos com uma transição e 10 anos com uma tecnologia totalmente substituída.
Inova né? e substitui. Inova. Nesse processo, o interessante não foi a mudança de tecnologia, foi a mudança do que estava dentro da cabeça das pessoas. E o que foi que mudou nesse processo que não a tecnologia? O que permaneceu, né? O que mudou? Ah, o que mudou? O que mudou? Como as pessoas pensavam. Então, nesses 100 anos, os valores e a percepção das pessoas era da durabilidade, os equipamentos, as coisas eram feitas para durarem, para permanecer. Não como estavam, mas, de uma certa forma, permanecer. E, daqui para frente, o que foi que mudou na cabeça das pessoas? Daqui era para substituir a impermanência da existência. Entendeu? Então, com os 15 anos de idade, o relógio que eu usava, o bom era, eu estou falando disso de uma forma materialista, visando só a percepção material, né? O bom era o relógio que durava muito tempo, que era resistente, que não se acabava. Hoje, o bom é o relógio que impermanece, é aquele que se transforma. Todo dia ele tem uma tecnologia nova, entendeu? Então, nós viramos uma sociedade permanente para uma impermanente. Fluida, eu diria, né? E essa impermanência é que me preocupa. Então, não é a substituição da tecnologia, que ela vem nos auxiliar em muitas coisas, né? É a finalidade disso. Entendeu? Então, se o homem, hoje, ele para de pensar ou de ter consciência, essa é a minha preocupação. Se a tecnologia vem para facilitar isso, nós não temos ameaça como sociedade. É porque, na verdade, todas as tecnologias, elas têm o lado bom e o lado ruim. Isso depende muito de quem usa e como usa. Se o homem quiser usar a televisão para o bem, ele vai ter bons resultados. Se quiser usar para o mal, vai ter resultados da mesma forma, dentro da perspectiva e do motivo que ele utilizou. E aí é o nosso papel do administrador. Nós precisamos ter claro que a nossa função, ou a nossa utilidade, ou a nossa essência precisa ser preservada. Ela é um meio que objetiva um fim, mas tem que observar muito os princípios. Eu acho que essa é a mensagem como hoje é o dia do administrador, e nós estamos aqui por essa data, né? Eu acho que essa é a nosso objetivo e nossa finalidade. A IA, de alguma forma, já está presente dentro do trabalho, dentro do dia a dia da administração, seja ela pública ou privada? Sim, porque hoje nós temos várias, como nós tivemos, a administração é um curso, apesar de ser, né, uma atividade reconhecidamente ou regulamentada de forma muito nova, não só aqui, mas no mundo, né, essa atividade, ela é muito antiga como existência, né? Você vê relato de administradores na Bíblia. Sim. Né? Então, passa-se aí 2000 anos, porque tudo que precisa, e para a gente, essa é a condição humana, isso que eu volto e insisto, né? Quando se fala de administração ou quando se fala em técnica,
nós falamos da condição humana e ela deve ser o princípio, né? Por exemplo, toda sociedade, para evoluir, ela precisa ser organizada. Toda empresa, para evoluir, ela precisa ser organizada. Então, nós administramos, todos nós carregamos essa essência de administrar. Nós administramos a nossa casa, nós administramos o nosso trabalho, nós administramos o nosso relacionamento social, né? A nossa posição. Nosso tempo, né? Nosso tempo, né? Então, isso é o que nos difere do animal, né? Você vê, o animal, ele vai pelos seus instintos. E o homem, ele vai pelos seus instintos e pela sua racionalidade. Mas do ponto de vista prático, eu digo isso é porque hoje, na medicina, no direito, do jornalismo, hoje já se lança mão dos benefícios que a inteligência artificial oferece. Porque eu vejo a inteligência artificial muito mais como uma aliada do que como uma ameaça. Eu, particularmente. E na minha profissão, ela ajuda a gente a ganhar tempo. Tem coisas que a inteligência artificial faz, a IA, que a gente fosse fazer, a gente tem capacidade de fazer, a gente sabe fazer, mas ela nos ajuda na administração. Isso já é possível, já é real? Já. Vou dizer como. Você falando, eu estava aqui pensando. Uma coisa que todos os dias eu me deparo. O homem, ele precisa se reconhecer com suas falhas, né? Então, nós somos preguiçosos, nós somos invejosos, nós somos soberbos, nós somos orgulhosos. Tudo isso nós carregamos. Os pecados capitais estão na nossa essência também. Não na essência, mas na nossa existência. Porque na essência nós abrimos mão do que somos, que foi na queda do Adão e Eva, né? Quando nós abrimos mão do paraíso, que é essa nossa essência, deixamos de acolher o que Deus nos ofereceu, aí nós passamos a existir dessa forma. Se a gente respeitar isso, a gente vai conviver bem com a inteligência artificial, que eu chamo de consciência. Eu tenho consciência do que sou na existência, né? Aí eu vou conviver bem. Por quê? Porque eu vou respeitar os limites da tecnologia e os meus. À medida que eu não tenho consciência do meu erro ou da minha falha, que eu sou preguiçoso e não quero fazer o serviço, pego uma máquina e boto para fazer no meu lugar, aí eu vou ser substituído. Aí que está a nossa ameaça, como humanidade. Entendeu? Então, para isso, nós precisamos reconhecer que nós negamos a Deus na essência. E isso tem a ver com religião, com espiritualidade, com filosofia, com trabalho e com o nosso cotidiano. Nós não podemos deixar de falar, as coisas precisam ser faladas, porque tudo tem a ver uma coisa com a outra. Tudo integra, né? Vamos continuar na questão da administração, mas vamos para a questão mais técnica. Outro dia eu entrevistei aqui o presidente do sindicato da categoria, do conselho, né? Na verdade, do conselho, né? De loja? Não. Do CRA. CRA, do Conselho Regional de Administração. E aí a gente falava com ele aqui e eu fiz essa pergunta e já faz um tempo, é por isso que eu quero fazer essa pergunta a você. Por lei, a gestão pública precisa contratar o gestor, o administrador, né?
por lei. Muitas prefeituras ignoram isso. Tem lá a função do administrador, mas coloca um parente, alguém da família, uma indicação de um vereador, que às vezes não tem a qualificação. Não é porque seja parente que não tem a qualificação, mas muitas vezes não tem a qualificação para aquilo. Isso termina trazendo problemas para a gestão. Porque, como você disse, a administração é uma ciência. Não é uma atividade que possa ser desenvolvida por um leigo. É isso? Sim. Aí tem duas questões colocadas nessa pergunta que eu consegui identificar. Uma, quando você está numa sociedade e que precisa aplicar a lei para corrigir, né? Aí nós estamos falando de nível de sociedade, né? Vou lhe dar aqui um exemplo. Você lembra que na nossa juventude ninguém usava capacete De motocicleta. De Caía, motocicleta. quebrava a cabeça mesmo, literalmente. O que foi que regulou isso? Uma A lei. A lei e O peso e a força da lei. o peso e a força da lei, com as multas, com as infrações e tal, né? Então, como a nossa sociedade é uma sociedade nova, acredito, perante as outras já constituídas no mundo, né? Tem algumas coisas que precisam ter a força da lei, né? Então, a questão do administrador, para ele ser reconhecido oficialmente, ele precisa dessa força da lei. E eu acho isso válido, né? Por quê? Porque muitas vezes a questão da consciência. O gestor, ele acha que nada precisa ser organizado, que já está tudo pronto. Vou lhe dar aqui um exemplo. Eu sou católico, vou às missas aos domingos, né? Ontem eu estava conversando com meu irmão sobre isso. E agora, há pouco tempo, eu passei a contribuir com a igreja de forma de trabalho, doado à igreja. Voluntariado. Voluntariado. E eu vi que a missa, para acontecer, ela precisa de muito trabalho. De uma estrutura aí. De uma estrutura que está por trás, organizada, para que a missa aconteça. Só que quem está ali sentado só assistindo a missa não enxerga o que está acontecendo nos bastidores. Pensa que é só o padre chegar. É só o padre chegar, celebrar e pronto. Então, é aí que eu te falo da importância do estado de consciência. No momento que o gestor ele enxerga as coisas como prontas, né, ele não vê a necessidade de ter um administrador por trás. Por quê? Porque ele não tem a consciência da função e do papel do administrador. E eu acho que é isso que é importante. É a questão da consciência. Agora, Fábio, a gente observa conversando com você que você é muito espirituoso, que você busca muito usar exemplos da Bíblia, fala em Deus. E eu queria saber da tua espiritualidade. O que é Deus para você? Deus, para mim, é uma busca. Eu reconheço aqui que minha fé ainda é muito fraca, né? Acredito e busco esse fortalecimento. Então, vejo Deus como o centro de tudo, porém, preciso caminhar em sua direção. E é esse caminho que eu faço todo dia. É uma busca constante, diária, né? De fortalecimento de fé, né? Porque eu sei que ele é a origem de tudo. Racionalmente, né? Mas
no intuito, na percepção, eu ainda me vejo muito longe dele. E esse é o que eu busco, caminho. Perfeito. Família. O que é família para você? São quantos filhos? São duas. Duas meninas, duas moças. Família, hoje, para me falar disso, é um pouco delicado, né? Porque estou passando por um luto, né? Pois é, eu soube recentemente, nossos pêsames aqui. Obrigado. Que você enviou, né? Minha mulher fez 1 ano de falecida agora, e a respeito disso eu tenho 2 sentimentos. Um sentimento de tristeza, de perda, né? O luto em si, você nunca acredita, é por isso que eu falo da questão da consciência, que é muito importante. A nossa soberba é tão grande que a gente acha que controla tudo. Então, eu nunca tinha me visto sem minha mulher. Tem até um fato que eu procuro contar, que como ela era uma pessoa muito cuidadosa, muito comprometida com tudo que fazia, né? Eu tinha quase que certeza que eu iria primeiro. E por conta disso, eu cheguei uma vez para ela e disse, olha, eu sei que eu vou primeiro, porque eu não tenho a disciplina, os cuidados com as coisas que você tem, né? E passei por cirurgia cardíaca e foi meio complicado, né? Então eu disse, no dia que eu for, eu quero ir com essa roupa aqui. Como você raiz. Chegou a esse ponto. Cheguei, né? a esse ponto de que eu iria primeiro, que falei isso para ela, né? Porque eu não esperava isso, né? E eu acho que isso é uma dificuldade muito grande da gente como ser humano de aceitar, porque a gente acha que controla tudo, que tem esse poder, e nós não temos, né? Então, esse momento, a minha dificuldade é de aceitação, né? De aceitar que eu não tenho o poder que pensava que teria, que tivesse, né? E a outra coisa que passo, que é a memória disso tudo. Eu digo, como eu tive essa felicidade de conviver. Foram quantos anos? Foram 30 anos. Então, eu posso agradecer a Deus por ter convivido com essa mulher durante 30 anos, né? Então, isso me trouxe muitas alegrias, muitas satisfações, né? Muito aprendizado nesse período, né? Então, eu não posso reclamar disso, né? E as meninas, estão conseguindo superar direitinho? Então, eu acho que as meninas, uma tem a formação em Direito, trabalha conosco na empresa, está se desenvolvendo bem profissionalmente, né? E mora comigo. A outra, mais nova, se formou agora em Relações Internacionais, mora em São Paulo e trabalha na ONU e quer fazer um mestrado fora, né? E a gente está trilhando aí, aprendendo, né, a viver essa nova vida. É um novo recomeço, né? É um recomeço. É um recomeço e que a gente está aprendendo a viver sem a presença da Vânia, né? É um aprendizado, que eu posso assim dizer, né? Bom, chegamos ao final, Fábio. Eu queria que você olhasse para ali e falasse aos seus colegas, aos administradores, sobre a importância dessa data de hoje, desse 9 de setembro. Bem, vou repetir
a mensagem da nossa utilidade na sociedade, né? Que nós somos um meio, devemos nos preocupar e enxergar isso, olhando para a nossa finalidade, né? Onde estão os nossos objetivos, os nossos planejamentos, sem esquecer dos nossos princípios, né? E eu acho que todo o princípio e toda a verdade, ela vem de um só lugar, que é de Deus. Então, quando se fala em administração, quando se fala em ciência, quando se fala em filosofia, está se falando de Deus. E a gente procura desviar disso, porque é esse desvio que nos tira da consciência, que nos afasta da consciência, né? Então, e o que nós estamos precisando como sociedade, como civilização atualmente, é essa integração, né? Da filosofia, da ciência e da espiritualidade, para a gente ser uma sociedade melhor, buscar coisas melhores, aproveitar essa tecnologia para servir ao homem, né? Na condição dele como humana, porque a sociedade precisa, sim, nós enfrentamos muitos problemas, precisa dessa atividade da administração, de nós administradores, para ser uma sociedade melhor. Porque, assim como a gente tem notícias de bilionários, né, nós temos notícias de pessoas que estão morrendo de fome. Verdade. Né? Então, esse antagonismo social, ele é muito presente. Você vê aí as guerras acontecendo, né? Você vê os desastres ecológicos acontecendo, você vê as crises humanitárias acontecendo ainda. Então, nós somos úteis desde que nós respeitemos esses princípios. Você falou uma coisa muito interessante aí, quando você relacionou Deus, a filosofia e a outras ciências, assim, e aos estudiosos. Eu lembrei de um grande amigo, Frederico Fonseca da Silva, hoje é inclusive reitor no Paraná, numa universidade. E ele dizia o seguinte, que pouca ciência afasta o homem de Deus, mas muita ciência aprofundada, traz o homem para perto de Deus. Você concorda com isso, né? É verdade. E é com essa lembrança do Fred que a gente se despede aqui. Foi um prazer mais uma vez estar com você, conversar com você, que aqui não tem entrevista, aqui tem um bate-papo, né? Ter essa conversa descontraída, né? Conhecendo um pouco mais da sua essência, do seu trabalho, né? E eu queria desejar sucesso para você, mais sucesso ainda. Eu que agradeço poder estar falando um pouco do que acredito para contribuir para quem nos ouve, né? Para essa reflexão, né? Vamos buscar uma sociedade mais humanizada. E justa, né? E justa. Bom, e você que está nos assistindo sabe que esse momento eu sempre faço esse apelo. Se não é ainda inscrito no nosso canal, você se inscreve, aciona o sininho para receber as nossas notificações e faz o movimento lá dos 3 Cs, ou seja, você vai curtir, comentar e compartilhar. Manda essa entrevista para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Valeu, Fábio. Obrigado. Até